Quando foi a última vez que você tirou uma pausa para descansar? Mas digo descansar mesmo, sem se preocupar com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer. Qual foi a última vez que você parou para repousar, descansar a mente, descansar o corpo, descansar até mesmo a sua alma? Pastor Elias, mas alma se cansa, cansa. Há um hino até que diz: alma cansada, não desespere, espera em Deus. O salmista Davi, quando ele escreve sobre alma, ele diz: só alma, porque estás desesperada dentro de mim. Então a alma também, ela precisa às vezes de um descanso, de um repouso, mesmo sendo um ser espiritual, você também é físico, e a sua alma depende do seu descanso físico para estar bem. Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Mais um devocional diário da AD Holiness. Hoje é dia 22 de março de 2025 e o nosso tema é permissão para descanso, baseado no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 31, até o capítulo 2, versículo 2, mostrando que Deus cria todas as coisas, ele faz toda a criação até o sexto dia e no sétimo dia Deus descansa. Mostrando aí que a Bíblia Sagrada nos revela o nosso Deus como um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que trabalha até agora e não se cansa, mas a Bíblia mostra que mesmo esse Deus sendo soberano, ele cria entre os dias da criação um dia que a Bíblia chama desse dia, o dia da pausa, o dia do descanso, o Shabat, para que o próprio Deus pudesse descansar. E aí Deus cria o ser humano e ele dá regra, dá regras, e as regras é clara, que o homem precisa descansar, o homem descansava, os seus servos descansavam, os seus animais descansavam, não podiam fazer trabalho pesado cotidianamente, todos os dias, porque a vida, querendo ou não, ela é cansativa, não é? E quer que eu te fale demais? A Bíblia diz que até a terra ela precisa do ano sabático, ela precisa do ano de descanso para que nos próximos anos ela possa produzir muito mais. Deus deu regra até mesmo para o povo de Israel plantar e eles colherem. A Bíblia é clara, quando o povo de Israel eles semeavam durante 6 anos e no 7º ano eles não poderiam semear, eles não poderiam trabalhar. A terra deveria ter 1 ano de descanso. A Bíblia diz que mesmo um pé de fruto, eles durante 3 anos o povo de Israel não colhia frutos deles, até porque eles precisavam de um dia de descanso também, do ano de descanso. Mas vamos lá para o livro de Josué agora, capítulo de número 10, A Bíblia diz que Adonisedeque ele reinava Jerusalém. E enquanto ele reinava Jerusalém, ele ouviu falar que os gibeonitas tinham feito acordo com o povo de Israel. E os gibeonitas, o povo de Gibeon, era um povo forte, povo famoso, povo valente. E o Adonisedeque, quando descobre que eles fizeram aliança com o povo de Israel, Adonisedeque chama alguns reis em volta e diz: vamos guerrear contra Gibeon, porque Gibeon se rendeu ao povo de Israel fazendo aliança com eles. E a Bíblia diz que eles vão lutar contra Gibeon. E quando eles estão guerreando contra Gibeon, alguém foge e chega até Josué e diz: Josué, nós somos teus servos. Lembra daquele pacto que eles fizeram no capítulo anterior? Deles virem com roupa velha e tudo, e fez aliança com Josué. Agora eles vêm cobrar essa aliança. Olha, nós fizemos aliança com vocês, e agora vocês têm que nos defender, que nós somos aliados. Aí a Bíblia diz que Josué prepara o exército, Deus fala com Josué, muito interessante. Deus fala com Josué e diz: pode subir, Josué, não tenham medo deles. E a Bíblia diz que Josué sobe com o exército de Israel, vence não somente Adonisedeque, mas todos os reis que estavam com ele, dando vitória àquele povo. A Bíblia diz que a guerra entre eles se alastrou tão grande que foi registrada, inclusive é um livro que não está na Bíblia, é um livro chamado Livro do Justo. Nós não temos acesso, nós nem sabemos onde está esse livro, quem foi o compositor, mas a Bíblia cita esse livro. Que coisa interessante, Há alguns livros que não estão entre os 66 livros conhecidos por nós. Há muitos livros que foram escritos por pessoas, foram escritos com a história da igreja, a história do povo de Israel, mas nós não tivemos acesso. Um deles é esse livro. A Bíblia diz que naquele dia da batalha contra
Adonisedeque e aqueles 6 reis, a Bíblia diz que o dia estava já se escondendo, o sol já estava fugindo. Josué orou e pediu para Deus parar o sol e parar a lua. Naquele dia, nem o sol se pôs e nem a lua apareceu. A Bíblia diz que aquele dia o sol ficou 24 horas a mais sobre a terra. Que Deus tremendo, né? A Bíblia finaliza dizendo que naquele dia Deus fez isso para atender a oração de um homem. Vamos para Josué capítulo número 11, capítulo de 11 de Josué. Eu achei uma coisa muito interessante. Satanás, aqueles reis dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, era como se fosse uma espécie de Satanás. Assim como o rei do Egito era um prototipo de Satanás, irmão, Satanás, mesmo tendo sido vencido, ele não se dá por vencido. Aí aqueles reis, quando descobrem que o povo de Israel tinha vencido todos, ao invés dele fugir, não. Eles se uniram, mais outros reis, juntou o rei de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é distância, e disseram, vamos guerrear mais uma vez contra o povo de Israel. Oh, meu Deus do céu, tem gente que é muito bobo, viu? Mas a Bíblia diz que o exército desse novo rei que se levantou era tão grande, tão grande, tão grande, que parecia a areia do mar, um exército enorme, um exército grande, que vieram. Sabe quantos reis se reuniram aí? Aproximadamente 25 reis dessa vez. Levantaram-se, foi muita gente para guerrear. Sabe o que foi que Deus disse? Josué, não se preocupe. Amanhã, a estas horas, o povo cansado da luta e tudo mais, né? Amanhã, a essas horas, nenhum desse povo vão estar vivo. Pode lutar, Josué, pode guerrear que eu vou estar com vocês. Como é bom viver uma vida em santidade, né? Lembra, lá no capítulo de número 7, Josué manda 3.000 soldados para guerrear contra a cidade de Ai, e eles voltam envergonhados, porque havia pecado no meio do povo. Mas quando o povo está em santidade, quando a igreja se santifica, quando os ministros se santificam, Deus abençoa, se faz presente, se faz prosperar o lugar. Aí a Bíblia diz que Josué levanta-se para guerrear contra aquele povo, aqueles 25 reis, naquele mesmo dia, quando eles estavam se preparando, o povo de Israel chega para lutar com ele. Eita, povo estrategista! A igreja precisa ter estratégia, nós precisamos ser estrategistas, porque o nosso Deus é um Deus de grandes estratégias. Josué vai com o exército, vence todos os reis, corta os tendões dos cavalos e toca fogo em todos os carros daquele povo. Toca fogo em uma das cidades, as demais cidades eles conquistam e vão morar lá, né? Aí a Bíblia diz aí no capítulo de Josué, capítulo número 12, na época de Moisés venceu Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Mas daí para frente a Bíblia traz mais 31 reis que foi vencido por Josué. Eu marquei os nomes deles aqui, eu não vou ler porque a lista é grande, mas foram 31 reis, diz o último versículo aí do capítulo 12 de Josué. Mas entre eles está o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém, rei de Herbon, rei de Jamute, rei de Laqui, rei de Eglon, rei de Jez, um monte de rei. Não dá nem para escrever aqui, não dá nem para citar o nome, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas uma coisa é, 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Isso é bíblico. E isso servia para o povo de Israel e serve para você também, meu irmão. Finalizando aí agora no Evangelho, né? Nós todos os dias nós lemos uma parte no Antigo Testamento, estamos lendo o livro de Josué no Antigo Testamento, e no Novo Testamento estamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Aí no livro de Lucas, ontem nós falamos que o anjo Gabriel vai até a casa de uma jovem que morava na Galiléia, em Nazaré, chamada Maria. E lá ele começa a conversar com a Maria e diz que Maria vai ficar grávida e vai ter um filho, e o nome dele vai ser Jesus, e ele será filho do Altíssimo. E a Bíblia diz que Maria diz, olha Senhor, como vai ser isso? E tem aquela conversa lá, né? Agora no capítulo de número 1, versículo 36 ao 56, o anjo Gabriel conversando com Maria, né? Aí a Maria diz assim, cumpra-se em mim as palavras do meu Senhor, porque eu estou pronta para obedecer. E a Bíblia diz que naquela hora
o anjo diz para ela também: olha, Isabel, a tua prima está grávida, e já é o 5º mês. Ela levanta-se e vai para a casa de Isabel poucos dias depois. Quando ela chega nos batentes da porta de Isabel, eu não sei como era que ela falava: ô tia Isabel, ou Shalom Adonai, tia Isabel. E quando ela fala Shalom Adonai, lá dentro, onde Isabel está, o João Batista, né? Aquele menino seria chamado João. No ventre da Isabel começa a pular, e Isabel se apavora, dá um grito, e naquele grito Isabel começa dizendo: salve, agraciado, o que você vem fazer aqui? Que honra, que privilégio eu tenho de receber a mãe do meu Senhor. E começa ali conversando, e a Bíblia diz que Maria, nesse momento, também adora ao Senhor com algo chamado Magnificat de Maria. Maria começa: minha alma agradece ao Senhor, a minha alma e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E começa: porque ele olhou para a minha aflição, olhou para a minha humildade, tal. E ela começa: agora todas as nações me chamarão de bem-aventurado. E ela começa ali o Magnificat de Maria, né? Terminando aí o capítulo de número... terminando aí o versículo de número 56, né? Amanhã nós temos mais. A Bíblia diz que ela fica mais uns dias na casa de Isabel, sua prima, e depois vai embora. Nos próximos capítulos, nós vamos ver aí Josué, a terra parando das guerras, e também no Novo Testamento nós vamos ver o nascimento de João. Vale a pena ler, vale a pena guardar. Eu, sendo você, eu não deixaria de ler Josué capítulo de número 12, mostrando que o nosso Deus, ele não perde uma batalha. 31 reis, o povo de Israel venceram. Sabe quantos soldados de Israel morreram nessa batalha? Diz para mim. Nenhum. Deus guardou.